Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica. Professor, esse item 1, né, que é o item da proteção dos jovens ali contra o narcotráfico e tal, isso aí não autoriza ele a fazer intervenção na América do Sul inteira, porque todas essas drogas vêm daqui, né? Bom, acho que nós estamos com um olhar preocupado ali com a Venezuela, só que não é só a Venezuela, é Colômbia também, é Brasil. Exato. Como que é isso, né? Começando aí desse item 1, depois a gente pode ir falando mais sobre a Europa, mas especificamente sobre isso, né? Quando ele elenca prioridade número 1, né? Ou dentro desses 3 itens, é um grande destaque. E esse destaque você tem que automaticamente interpretar que ele já iniciou, inclusive, né? Em relação à Venezuela, mas se precisa intervir na Venezuela, precisa intervir nos outros também, né? Você foi um ponto relevante, Glauber. Primeiro, assim, é importante destacar que ele mandou um recado para o mundo. O recado que ele mandou para o mundo é o seguinte: agora eu vou arrumar minha casa, ok? Não quero mais ser o xerife do mundo, não tenho nem recursos para isso, vou arrumar minha casa. Ponto 1. Né? Então, Japão, aumente seus gastos com defesa, Austrália, tá certo? Europa, porque eu vou cuidar da minha casa, não vou gastar mais o dinheiro do contribuinte com outras situações. Quando ele olha para dentro, vem essa questão que você colocou. O tráfico sempre foi algo que contaminou a juventude dos Estados Unidos, não é de hoje. Mas entraram situações novas, principalmente com fentanil, que virou uma pandemia e os princípios ativos vinham da China e ela era confeccionada no Canadá, entrando pelas fronteiras. Então, ele tentou chegar a um acordo com Xi Jinping sobre essa questão do fentanil, mas tinha a questão da cocaína. E como você bem colocou, não é Venezuela, é Colômbia, Bolívia, Brasil enquanto rota disso tudo e uma série de outras situações. Bom, vamos dar um foco na Venezuela e depois expandimos o raciocínio. Okay. Pode ser assim? Por favor. Então, veja bem, as pessoas, lendo alguns grupos que eu participo, é impressionante como nós estamos vivendo um momento onde a esperança, a vontade, ela supera os fatos. Segundo alguns grupos de WhatsApp, o Maduro já fugiu umas 3 vezes da Venezuela. Foi para a Guiana, foi para o Brasil. Sabe, assim, os fatos não são esses. Veja bem, primeiro nós temos que entender a Venezuela, né? Você precisa entender o seu oponente e conhecer a si próprio para vencer todas as batalhas. Nós vimos o Hugo Chávez ganhar uma eleição presidencial depois de ter sido preso, né? Por um golpe, ele entrou lá. E nesse período já são 25 anos entre Chávez e Maduro, e não houve antes nenhuma ação tão contundente para detê-los. Poderia ter detido quando eles ainda eram menos fortes. O que o Hugo Chávez construiu? O Hugo Chávez construiu uma teia, um emaranhado de compromissos recíprocos. Como é que eu vou traduzir isso? Hoje a Venezuela tem em torno, segundo dizem, 2.000 generais. Isso não existe em lugar nenhum. Ele pegou sargento e promoveu a general, né? Então, por que ele fez isso? A cada um desses ele deu um naco de poder e da economia. Então tem aquele general que é responsável por distribuir água potável. Tem outro general que é responsável por distribuir arroz, feijão. Tem outro que cuida da gasolina, tem outro que cuida da cocaína. Enfim, ele foi amarrando todo o aparato armado, e não vamos falar só forças armadas, os coletivos, como eles chamam lá, né? Os coletivos, milícias, paramilitares, ele foi amarrando todos dentro de um sistema de inter-relação recíproca, uma interdependência, onde o camarada pensa 10 vezes antes de trair o Maduro. Por quê? Trair o Maduro significa perder o meio de sobrevivência. Veja bem, fazendo assim um raciocínio invertido para poder entender. Ele não é aquele ditador que centralizou tudo na mão dele, tudo é meu, eu controlo tudo,
e dou para você o seu soldo. Não, ele fez todo mundo se envolver no sistema. Judiciário, militares, estão todos ali envolvidos, vivendo do sistema. Por que ele fez isso? Para que você não deseje que o sistema caia. Sim. Concorda? Tá bom demais para ter que mudar. Exatamente. Por isso tem sido tão difícil a CIA cooptar as pessoas próximo dele. Inclusive foi divulgado um caso do piloto do avião dele, que a CIA tentou cooptar e não conseguiu. Por quê? Porque é muito ligado. Você vai prometer o cara o quê? Eu vou te prometer que você vai para os Estados Unidos, nós vamos mudar sua identidade, você vai viver lá. Mas é a família dele, e os parentes dele, e todo mundo, o entorno dele que vive do sistema. Aí o cara começa a pensar como eles dependem do sistema. Aí, tudo bem. Se o sistema cair, o que acontece? Primeiro, eles vão perder o meio de sobrevivência. Essa elite que eu digo, não é o povo. Claro. O povo não quer. O povo não quer Maduro. Né? Com certeza ele perdeu aquela eleição, pelo que foi divulgado. Mas ele prendeu a elite junto a ele. Seja a elite militar, seja a elite do judiciário. E empresários são muito poucos, não tem força, né? Dentro da Venezuela. Então não é tão fácil assim você simplesmente tirá-lo de lá. E uma outra observação, Glauber, e aqueles que nos ouvem e veem. 14 mil fuzileiros não invadem e ocupam um país. Tá certo? Pode dobrar, 30 mil fuzileiros jamais vão ter condições de invadir e ocupar um país do tamanho da Venezuela. Ok? Então, as pessoas às vezes ficam olhando, mas tem um porta-aviões lá, Gerald Ford, tem mais meia dúzia de navio, 14 mil fuzileiros, mais 15 mil não sei o quê. Isso não é suficiente para um país como a Venezuela, né? Ela pode mobilizar milhões de pessoas entre milícias, coletivos e forças armadas. E outra coisa, você tentar ocupar um país com um pouco efetivo, você tem que espalhá-lo. É muito complicado você ocupar, por exemplo, instalações estratégicas de energia, comunicações, com tão pouca gente. Você sofreria uma guerra de desgaste de guerrilha, certo? Onde todo dia teria alguém atirando em você, e isso é desgastante. Nós vimos o resultado desse tipo de ocupação no Afeganistão, que eles tiveram que sair rapidamente de lá, no Vietnã, tá certo? Então, no Iraque, em certa medida, você ocupar um país é uma coisa muito complexa. Você precisa de um efetivo grande, você precisa de mobilidade, você precisa de logística. E 15, 20, 30 mil efetivos não tem condição de fazer isso. Então, o que está sendo discutido é que provavelmente eles vão iniciar uma série de bombardeios estratégicos. Bombardear a infraestrutura do regime. Sim. Então, imagina o seguinte, Glauber, se eles bombardeiam as centrais de energia e jogam um apagão constante, bombardeiam as refinarias da PDV, lá, a empresa deles de petróleo, que é a única receita real que eles têm é de petróleo. Imagina que eles paralisem as operações da empresa de petróleo. A receita do Maduro vai para o zero, ou próximo disso. Então, vou dizer a você assim, do ponto de vista meu, enquanto analista, né, eu acredito que eles estão trabalhando em cima dessas opções. Os aviões levantam do Gerald Ford ou de outro lugar, vão lá, bombardeiam toda a infraestrutura, cortam energia elétrica, água potável, acabam com a receita do petróleo, que é a única que sustenta o sistema, e aí você pode ter esse efeito. Por quê? Que aí o cara que vivia do sistema começa a não receber. Ele não recebendo, ele começa a pensar, vale a pena manter o sistema? Porque, veja bem, Glauber, todo sistema, ele mede como se fosse uma balança. O custo-benefício de eu ter alguém. Tá certo? Quando nós queremos provocar mudanças de regime, situações, você precisa tornar uma pessoa muito cara para o sistema, pesada, de maneira que o sistema olha e fala assim, ele está caro demais para mim. Sim. Certo? E aí é descartável. Todos os peões no tabuleiro são descartáveis. Isso serve também para o nosso contexto brasileiro. À medida que certas autoridades se tornarem muito pesadas para o sistema, ele vai renovar o sistema. Voltando então à Venezuela, essa seria a melhor opção hoje, ok? Tornar o regime pesado, tornar o regime muito caro para ser mantido.
E tem uma grande vantagem os bombardeios, como foi feito, por exemplo, na Iugoslávia. Se você lembrar, Glauber, na época da Sérvia, Bósnia, que dissolveu a Iugoslávia, a OTAN bombardeou a Iugoslávia durante 2, 3 semanas, não botou ninguém no chão. Né? Os Estados Unidos poderá fazer isso na Venezuela sem perder muitas vidas, porque não vai botar ninguém no chão. Talvez uma operação de sabotagem, uma operação encoberta, que é padrão. Mas não vai descer todos numa praia, por exemplo, né? E destruir o sistema de infraestrutura da Venezuela. Mas aí vem outra pergunta que você bem colocou. E o resto? E o México? Os cartéis do México? Exato. E a Colômbia? E a Bolívia? E as rotas que passam pelo Brasil? Então, é um assunto mais complexo. Naturalmente, ele quer pegar o caso da Venezuela e dar um exemplo tipo assim, você é o próximo. A presidente do México já falou que não aceita operações dentro do México, não aceita bombardeio aos cartéis, etc. Até quando ela consegue manter essa posição? Só que México já tem outro perfil, bem diferente da Venezuela. Então, hoje, as áreas de inteligência estão estudando país a país, segundo as suas características, a idiosincrasia da população, de apoiar ou não um governo, né? E principalmente estudar o entorno do poder para verificar brechas para a cooptação. O cenário do México é totalmente distinto da Venezuela, que é distinto da Colômbia, que é distinto da Bolívia, que é distinto do Brasil. A única coisa que é certa é o seguinte: a divulgação da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, onde ele diz claramente que é uma prioridade máxima para eles, entre as 3 prioridades é uma delas, né? Eles vão retomar, vou falar de uma forma mais popular, que eles querem retomar o quintal. Isso vai necessariamente levar a um aumento de tensões, principalmente naqueles países com um governo de viés de esquerda, né? Por exemplo, o nosso aqui, como é que vai ser essa composição? E isso vai deixar claro também e explicar por que o Trump deu uma guinada de 180 graus no relacionamento com o governo brasileiro. Pessoal, vou deixar na descrição o link do podcast completo desse corte.